A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. É um programa que anuncia, esclarece e consola. Estamos também no YouTube. Viver melhor, deixe seu like, se inscreva, sua opinião é importante para nós. Hoje, 12 de outubro de 2020, feriado nacional, comemora-se o Dia da Criança e para os nossos irmãos de fé católica, eles comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Parabéns a todos os nossos irmãos católicos. Recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, espiritista, divulgador da doutrina espírita através de suas palestras, Marco Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Saudações, muita satisfação estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Muita paz. Muito bem, Marco, vamos estudar sobre a Epístola de Judas. Dúvidas, meus queridos irmãos, ligue para a Rádio Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a Oi 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Eu vou mandar um abraço especial ao meu querido amigo Tião da Padaria Madrid. Todos os dias pela manhã toma um cafezinho com o nosso irmão e ele, sempre que possível, nos auxilia também com o programa financeiramente. Então, agradecemos de coração toda a família do nosso querido irmão Sebastião da Padaria Madrid, que fica na Avenida JK, aqui em Benfica. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecer por todas as oportunidades que temos de trabalho no bem. Muita paz e muita luz para todos nós. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a Epístola de Judas. Essa epístola deixa dúvidas para certos religiosos, porque a grande maioria entende que era Judas Tadeu e não da cidade de Cariotes. Lembrando aos amados irmãos que dos 12 apóstolos de Jesus, vários com o mesmo nome, né? Judas Tadeu, Judas Iscariote, Tiago Maior, Tiago Menor, Simão e Simão Pedro. A epístola foi escrita a uma igreja ou grupo de igrejas desconhecido para combater o perigo representado por certos mestres carismáticos que estavam pregando e praticando libertinagem moral, que era muito comum no primeiro século do cristianismo, a influência de outras religiões, assim, deturpando os ensinamentos de Jesus. O autor procura denunciar esses mestres como pessoas ímpias, cuja condenação foi profetizada, e insta os seus leitores a preservar o evangelho apostólico, vivendo segundo suas exigências morais. Apesar de sua brevidade, a carta é rica em conteúdo, graças à composição primorosa e sua economia de expressão, que por vezes alça um efeito quase poético. É uma carta realmente muito curta,
essa epístola de Judas. Judas, o autor da epístola, é usualmente identificado como irmão de Jesus, que está em Mateus capítulo 13, versículo 55. O autor também se identifica como irmão de Tiago, versículo 1 da primeira carta. Eu, particularmente, fico mais com a segunda opção, que é o filho de Alfeu, Judas Tadeu, irmão de Tiago menor. Essa, para mim, está mais próximo da realidade, uma vez que os irmãos de Jesus não eram tão religiosos assim, para escrever uma carta com muita profundidade. Então eu prefiro ficar com essa segunda opção, que é o irmão de Tiago menor, o Judas Tadeu. O autor tem evidentemente grande respeito pelo livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro lá do Velho Testamento, que é citado nos versículos 14 e 15 e ressoa em outras passagens. O versículo 9 refere-se a um texto apócrifo, não mais existente, talvez o final perdido do Testamento de Moisés. O uso desse tipo de literatura pode situar a carta num contexto judaico-palestino, em que essas obras eram extremamente valorizadas. Outra indicação que aponta na direção do cristianismo judaico-palestino, como meio em que Judas escreveu, são seus métodos exegéticos, a confiança que deposita no texto hebraico da Bíblia, em detrimento de sua tradução grega, a Septuaginta. A importância maior que confere à obrigação ética, que é a ortodoxia doutrinal, e sua perspectiva apocalíptica, que espera a parúzia, ou seja, a nova vinda do Cristo, no futuro próximo. Então ele não utiliza muito da Septuaginta grega, que é a tradução do hebraico, aramaico para o grego. Ele utiliza mais a tradução já do Novo Testamento, inclusive utilizando de algumas passagens apócrifas, como nós conhecemos os evangelhos apócrifos. Essa epístola aceita no cânone da Igreja Romana e também da Igreja Oriental, ou seja, da Igreja Ortodoxa Oriental. Ela foi aceita no ano 200, 2 séculos após. A intenção de Judas é unicamente estigmatizar os falsos doutores que colocam em perigo a fé cristã. Ameaça-os com um castigo divino ilustrado com precedentes da tradição judaica. Versículo 5, capítulo 7. Ou seja, a tradução judaica é a Bíblia antiga, antes da Septuaginta. É escrito em hebraico aramaico, chamado de Taná, ou a Torá, os 5 livros do Pentateuco mosaico. Censura-lhes igualmente a impiedade e a licenciosidade moral, particularmente suas blasfêmias contra Jesus e os anjos. Está no capítulo 4, e vão dos versículos de 8 a 10. Síntese dos principais ensinos das epístolas de Judas. A epístola de Judas foi endereçada aos que foram chamados amados por Deus e guardados em Jesus Cristo. O tema básico desenvolvido em 25 versículos, sem divisão por capítulos, se resume no alerta contra os falsos doutores e o perigo que sua ideia podem ocasionar às comunidades cristãs. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ele está falando mais uma vez das interferências de determinados líderes religiosos dentro do cristianismo puro. Não foi diferente com Pedro, com Paulo, que combateu muito as heresias, e essas ideias trazidas de outras crenças. Esses, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então ele cita aqui, logo lá no Gênesis, Caim,
segundo a tradição bíblica, Caim mata Abel, e fala também de Balaão, que é um personagem do Velho Testamento, que é muito comum, quando cita que a mula de Balaão falou. Claro que é um fenômeno de voz direta, a gente não vai entrar aqui nessa temática, mas ele cita dois personagens do Velho Testamento. São manchas em vossas festas de caridade, banquetando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, e escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então também está em Judas, capítulo 10, versículo 16. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, identificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de que Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Também está em sua carta, está nos versículos 19 e 21, é uma carta muito curta. Nesse sentido, em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente aos que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E essas são justamente aquelas em que suas manifestações instintivas se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. Conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da própria ignorância, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então, em síntese, os principais ensinamentos dessa epístola de Judas, com destaque para evitarmos o excesso, não sermos nuvens sem água, ou seja, não sermos espíritos que desperdiçam a sua encarnação, que muitas vezes são levados pelos ventos da ilusão, ou se comportam como árvores infrutíferas, estéreis e murchas. Árvores ditas mortas, desarraigadas, sem história e sem aproveitamento de oportunidades no bem. Fica aí então os ensinamentos desta epístola de Judas. Vamos continuar então, meus irmãos, agora com o Ato dos Apóstolos, né? Um importante documento que também nos traz muitas instruções. Vamos inicialmente a algumas informações históricas. O Ato dos Apóstolos
é um dos livros do Novo Testamento, escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Este livro contém a história do cristianismo desde a sua ascensão e ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem no ano 63. Consta de 28 capítulos. Se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, denominados igrejas, até a morte de Herodes. Fique bem marcado aí que são igrejas com a formatação, a metodologia da época. O cumprimento de muitas promessas de Cristo, a prova da ressurreição e aparições do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, Pentecostes, o desinteresse e a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até a sua dispersão para pregarem o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance, são temas tratados nos Atos dos Apóstolos. Consta na Bíblia de Jerusalém, que é uma importante fonte também de consulta, várias informações sobre a origem, organização, autoria e princípios doutrinários de Atos dos Apóstolos. O terceiro evangelho e o livro de Atos eram primitivamente as duas partes de uma só obra, a qual daríamos hoje o nome de História das Origens Cristãs. Logo, o segundo livro ficou conhecido com o título de Atos dos Apóstolos, ou Atos de Apóstolos, conforme o modo da literatura helenística, que conhecia os Atos de Aníbal, os Atos de Alexandre, etc. No cânon do Novo Testamento é separado do Evangelho de Lucas pelo de João, que é interposto. A relação original destes dois livros do Novo Testamento é indicada por seus prólogos e por seu parentesco literário. O prólogo dos Atos, que se dirige como do terceiro evangelho, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, a certo Teófilo, Atos capítulo 1, versículo 1, remete a esse evangelho como o primeiro livro de que ele resume o objeto e retoma os últimos acontecimentos, como as aparições da ressurreição e ascensão de Cristo, para encadeá-los à sequência do relato. A língua é outro traço que liga estreitamente os dois livros, um ao outro. Não somente suas características de vocabulário, gramática e estilo se reencontram ao longo dos atos, estabelecendo uma unidade literária dessa obra, mas ainda se reconhecem no terceiro evangelho, o que não permite mais duvidar que um mesmo autor escreve aqui e lá. Atos dos Apóstolos tem um único destinatário, explicitamente nomeado, é Teófilo, a quem o Evangelho de Lucas também foi dedicado, segundo Lucas capítulo 1, versículo 3. Não sabemos praticamente nada sobre ele. Sua designação, excelentíssimo, pode assinalá-lo como um membro da ordem equestre, ou seja, a segunda ordem mais elevada na sociedade romana, ou ser simplesmente um título de cortesia. Seria possível vê-lo como um representante da classe média de Roma, a quem Lucas desejava apresentar uma exposição confiável da ascensão e do progresso do cristianismo. Tudo isso se referindo aí a quem é dedicado ao Ato dos Apóstolos, ou seja, Teófilo. Desde o ano 175 há um consenso das igrejas em aceitar Lucas como autor dos Atos dos Apóstolos. Este consenso está impresso no documento romano chamado Cânon Muratori e nos seguintes prólogos: o antimarcionita, o de Santo Irineu, o de Tertuliano e os alexandrinos. Segundo seus escritos, o autor deve ser cristão da geração apostólica
judeu bem helenizado, ou melhor, grego de boa educação, conhecendo a fundo as realidades judaicas e a Bíblia grega, dita Septuaginta, ou seja, o que sabemos de Lucas a partir das epístolas paulinas concorda bem com esses dados. Ele é apresentado pelo apóstolo como companheiro querido que está ao seu lado durante seu cativeiro, segundo as cartas aos Colossenses 4, 10 a 14, Filemon 24, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Lucas é de origem pagã, de Antioquia, na Síria, segundo uma antiga tradição, e médico, dito também médico das almas, o que implicaria certa altura para fixar a data em que se escreve. Não encontramos nada de firme com relação à tradição grega. O livro termina com o cativeiro romano de Paulo, provavelmente nos anos 61, 62 depois de Cristo. Em todo caso, sua composição deve ser posterior à do terceiro evangelho, talvez antes de 70 ou por volta de 80 depois de Cristo, mas nada impõe uma data posterior a 70. Antioquia e Roma são propostas como lugar de composição, segundo apresentado nos Atos dos Apóstolos. Há indicações de que Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, estaria movido por um objetivo, além de apenas registrar informações sobre a igreja cristã primitiva. Lucas teria procurado conciliar as críticas e tendências adversas ao cristianismo surgidas em decorrência da pregação de Pedro e de Paulo. Bem, meus irmãos, vejam então a importância de Lucas, que era grego de Antioquia, veio oriundo do paganismo. Por isso que eu gosto muito do seu evangelho, porque ele não é tendencioso, ou seja, ele não tinha nenhum ranço judaico. Ele era um homem letrado, ele estudou em Alexandria, se formou como médico, foi adotado inclusive pelo governador da Síria. Isso vocês podem pesquisar sobre a origem histórica de Lucas. Então ele era cidadão romano com origem grega, foi muito importante para o cristianismo. E Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Além de relatar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele fala também daquele fenômeno de Pentecoste, registrado por ele no capítulo 2, que vai dar origem, inclusive, aos nossos irmãos de fé evangélica do movimento pentecostal. O assunto é muito importante, mas deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo o coração. Esperança é morta
Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar. Queridos e amados irmãos em Cristo, mas se no fundo da estrada está Jesus, que nos abre os braços, e dele é que haveremos de receber o prêmio de todos os esforços que fazemos. Seja quantos forem, nada devemos temer. Ele é o início e o fim de tudo. Ele é o maior prêmio a que possamos aspirar. Desperta, que o sono paralisa. Age, que a inércia nada produz. Esforça-te, que a jornada é longa. Aguarda, que tudo tem a sua hora. Trabalha, que a ociosidade mata. Ilumina-te, que as trevas desnorteiam. Ensina, que irás aprendendo. Controla-te, que conseguirás vencer. Dá muito, que receberá multiplicado. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Meus queridos irmãos, façamos a nossa parte. Trabalhemos em benefício do próximo, que será revertido para nós mesmos. Ensinando, estamos sempre aprendendo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Marco, sua despedida. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, Pedrosa. Boa noite aos ouvintes desse programa que nos possibilita conhecer Cristo e todo o contexto histórico, filosófico da época em que Cristo esteve entre nós. Muita paz. É isso mesmo, Marcos. Nós procuramos passar dados históricos, informações detalhadas para os nossos irmãos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação no programa. Boa noite para você, boa noite também àqueles que nos ouviam pelo YouTube, Viver Melhor. Uma boa noite aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, e aos nossos irmãos da Zona Norte que estão sintonizados na rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e
plano melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos